Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você está, não é, assistindo a esse vídeo. Nós vamos continuar aqui com a série, não é? Que eu tirei essa semana para fazer, responder perguntas, né, a respeito, enfim, dos temas, né, que foram levantados para mim. E eu estou respondendo a pergunta da Dilza, da José Dilza. Ela colocou, não é, a questão de que ela tem uma tia que se tornou freira, e também, não é, uma outra pessoa aqui da família que é filantrópica, que é benéfica, não é? E que, enfim, ajuda muitas pessoas, né? São yogis, na verdade, né? São buscadores, são jogadores, não é? Que estão tentando aplicar os princípios, né, da equação, e claro que com isso eles estão almejando, não é, alcançar um resultado, que é a autopurificação, a evolução espiritual e eventualmente, não é, serem aceitas aí numa fase superior da existência, né, o que nós chamamos de os reinos de Deus, né, os reinos transcendentais. Então esse esforço, na verdade, é um esforço consciente para se obter um resultado. Evidentemente que o esforço em si, ele produz uma satisfação, que como é a prática do bem, né, a prática da benevolência, do amor ao próximo. Então essa prática, ela gera um estado natural de bem-estar interno, né, que é o que justamente acaba, né, produzindo aí essa felicidade de ser, né, de praticar o bem, etc. Mas que, como nós vimos no vídeo anterior, assim, não seria muito produtivo relegar, não é, o reino de Deus somente para as pessoas que ou não o reino de Deus, desculpa, mas a evolução espiritual. Condicionar a evolução espiritual necessariamente às pessoas que se dedicam de maneira intensa e integral, não é, aos exercícios espirituais propriamente falando. Como, por exemplo, vou dar uma metáfora aqui que talvez seja útil, né? Imagina que você está planejando entrar, não é, na faculdade. Na faculdade, para entrar na faculdade, não é necessário que você seja um gênio. Não é necessário que você seja um gênio. Basta que você esteja na média, um pouco acima da média. Não pode estar abaixo da média, né? Também não entra. Tem que estar na média e um pouco acima da média. Você tem que saber escrever, você tem que saber fazer uma redação, você tem que saber interpretar textos e você também tem que saber certas regras da ciência, né? E ter conhecimentos gerais, conhecimentos atuais, etc. Por isso, ao ingressar na universidade, a pessoa ela deve ter uma média mínima, né? E um pouco acima. Então ela tem que ter a média e um pouco acima da média. Não pode ser a média básica que corre o risco de não entrar. E a média abaixo também não entra. Então a média acima. Agora, não é necessário que a pessoa seja um gênio. Não é necessário que ela seja um gênio, né? Tem pessoas que quando entram na universidade, elas entram na categoria de gênios, né? São pessoas geniais, né? Mas a maioria dos alunos, dos estudantes que frequentam a universidade não são gênios. São pessoas comuns, na média, um pouco acima da média, né? Porque as que são abaixo da média não conseguem eventualmente entrar na universidade, não conseguem chegar lá ou desistem antes no caminho por algum motivo. Então, isso também não é uma regra absoluta, mas é uma regra geral. Não é absoluta, porém é uma regra geral. Que as pessoas que estão na média, abaixo da média, desistem ou não chegam ao nível universitário. Agora veja bem, na verdade, né, a maioria das pessoas, a maioria dos alunos que chegam, né, a frequentar a universidade, eles são pessoas comuns, como eu falei, né, um pouco acima da média. Mas a quantidade de gênios que possuem
que as universidades possuem é pequena, é bem relativa à quantidade de alunos, é irrisória, pode-se dizer assim, né? Então, se você pega, por exemplo, coloca aí São Francisco de Assis, como foi mencionado, né? Jesus Cristo já seria uma categoria de super gênio, né? Não valeria aqui. Mas você coloca aí a Madre Teresa, Padre Pio, Chico Xavier, você coloca aí um Gandhi, um Dalai Lama, né? Você coloca aí a Ama, enfim, né? Você pode incluir, né, o Gandhi, quantas pessoas você quiser, né, nesse nível, e essas pessoas, elas estão na categoria de gênios, né? Elas estão na categoria de gênios. Elas são gênios da espiritualidade. Elas estão na posição de gênios espirituais, né? Então, esses gênios espirituais, essas pessoas, esses são gênios, reconhecidos publicamente. Existem muitos gênios espirituais que não são publicamente famosos. Eles são incógnitos, mas eles também estão na categoria de gênios. Por exemplo, vamos colocar aí pessoas como essa mesma que a Dilsa mencionou, né? Uma tia que se dedica a recolher crianças órfãs e se dedica a essas crianças. Enfim, ela, né? Eu recentemente fiz o mapa astral de uma senhora, não é, daqui, de uma cidade próxima de onde eu moro, que ela teve um filho com um problema de leucemia, esse menino faleceu, ela então adotou muitas crianças, ela criou uma fundação para cuidar de crianças autistas e ela se dedica a isso integralmente. Então, ela é uma categoria gênio, só que ela é desconhecida, incógnita, mas ela está na categoria gênio, porque ela dedica 100% da vida dela exclusivamente à busca do cultivo do conhecimento espiritual, do autoaperfeiçoamento, e também se dedica completamente ao próximo, né? Essa é uma das categorias, né, de gênios espirituais, porém incógnitos, não reconhecidos publicamente. Tem os gênios espirituais que são numa categoria de gênios mais intensos, que são publicamente reconhecidos devido às suas atividades, né? Como esses que nós mencionamos anteriormente. Agora, esses que são gênios espirituais, eles almejam, não é, evidentemente, com esse trabalho todo, com esse esforço todo, galgar uma condição de existência superior. Isso é a motivação intrínseca a esse esforço todo. É natural e é completamente coerente do ponto de vista de pessoas inteligentes que entenderam o objetivo da existência, que é a evolução. Então isso faz parte, é um componente do jogo, né? Em que você, entendendo que o processo da evolução inclui a observação do coletivo, no sentido da prática da compaixão, que é o exercício do maternar à humanidade, então se coloca isso em prática. E na medida em que se está com muita intenção de fazê-lo, não é? Aí o exercício vai ser mais forte, mais integral, né? Como, por exemplo, o aluno que quer entrar na universidade, numa universidade concorrida. Então, o que ele faz? Ele deixa de ir ao cinema, ele deixa de, talvez, não é? Ele deixa de sair para as baladas, ele deixa de beber, enfim, ele sacrifica as festas que ele é convidado, se isola praticamente como um eremita durante um período e foca completamente nos estudos para conseguir ter boas chances de galgar aí uma posição superior no futuro, né? Então ele está planejando, é um planejamento de longo prazo para uma carreira de futuro. A primeira etapa é entrar numa universidade boa, para depois então dar o próximo passo, que é ter uma carreira profissional equivalente ao esforço que ele está produzindo agora. Então, da mesma forma, tem almas que no seu processo de evolução, elas entendem que é necessário realmente abster-se, não é, vamos chamar assim, das distrações materiais e focar intensamente no processo de aquisição e de prática do exercício do conhecimento, porque elas estão planejando uma posição de existência de futuro, ou seja, elas estão querendo serem aceitas na próxima fase, que seria o reino de Deus,
para não ter mais que vivenciar essa situação desfavorável que é o ciclo de nascimentos e mortes, né? Alguém que, como por exemplo, na metáfora que nós estamos dando, alguém que mora, vamos dizer, numa cidade pobre, ou numa favela, ou num bairro pobre, ou num país pobre, mas que quer sair daquela condição de pobreza. Então, a educação é um dos caminhos mais evidentes, um dos caminhos mais, assim, possíveis para galgar, não é? Essa ascensão aí e eventualmente essa pessoa conseguir sair de uma condição, não é? Tem muitos casos de pessoas, né, que eram recicladores de lixo e colhendo lixo na rua encontraram ali um livro de preparatório para vestibular, preparatório para concursos públicos. Essas pessoas estudaram esses livros, fizeram o concurso e passaram no concurso e foram aceitas como funcionárias do Estado, ganhando uma quantidade razoável de um salário confortável, né? E essa pessoa então sai da favela, do bairro pobre e vai então ter uma vida confortável, compra uma casa, compra um carro, então os filhos vão ter uma boa escola, ajuda os familiares, etc. Então isso acontece. É mais ou menos o que acontece com a alma quando ela entende que ela está vivendo sobre uma condição miserável. Mesmo que seja uma pessoa rica ou magnata, ela possui um corpo que adoece com frequência e que vai morrer e que vai se definhar em algum momento. Então é uma condição desfavorável. Então quando nós entendemos que a nossa situação, por mais confortável que seja, não é, dentro desse mundo, ela é uma situação desfavorável que produz sofrimentos. Então, nesse exato momento, é o momento em que nós, então, justamente, não é, passamos a considerar a possibilidade de sair dessa condição inferior de existência e almejar uma condição superior de existência, ok? E é por isso que nós, então, nos dedicamos a estudar intensamente, não é, os temas espirituais com a intenção de almejar, como resultado desse esforço, uma situação de existência superior à situação em que nós estamos agora, porque o ambiente é repleto de sofrimentos. Nós sofremos não apenas porque nós estamos numa condição de sofrimentos materiais, mas também nós sofremos porque vemos outros sofrerem. E nós queremos ser felizes, e não dá para ser felizes cercado de pessoas infelizes e sofrendo. A nossa felicidade, quando nós temos ao redor de nós pessoas que sofrem, é basicamente egoísmo, não é? E ninguém gosta de ser feliz sabendo-se que a felicidade dela depende da ignorância em relação ao sofrimento dos demais, né? Imagina uma pessoa que está com uma mesa suntuosa para começar o almoço e de repente visualiza uma mãe com duas crianças chorando em algum lugar porque a criança está chorando, está pedindo comida e não tem o que dar para o filho. Então, como é que você vai conseguir desfrutar do seu banquete vendo uma cena como essa? Por isso que a preocupação da humanidade de erradicar a pobreza, erradicar as doenças, é para que nós possamos ser felizes coletivamente, né? Eliminando as infelicidades. Nós estamos bem, nós estamos, não é, numa situação favorável e de repente vem uma notícia desfavorável. E isso abala, compromete a nossa situação de felicidade, né? Nós queremos felicidade plena, felicidade completa. Só que essa felicidade plena, essa felicidade completa, esse estado de plenitude de existência não é possível dentro de um ambiente relativo que se decompõe, que é o caso da tridimensão, nas formas humanas. Por isso, os jogadores mais conscientes, né, os estudantes mais atentos, aquelas pessoas mais inteligentes que observam as coisas do ponto de vista de longo prazo, essas se dedicam intensamente ao estudo prático que as levarão eventualmente a uma situação de existência superior. E aí nós podemos incluir os supergênios, né, que é as pessoas que se dedicam completamente, né, ao ascetismo, à dedicação ao progresso espiritual, aquelas pessoas que se sacrificam, né, pelo bem-estar dos demais, sacrificam a vida delas para o bem-estar dos demais, né? Isso seria o equivalente de estudantes hiperfocados
na intenção de realmente serem aceitos ou passar de fase, vamos colocar assim, né? Então essas pessoas seriam gênios. Agora existem também aquela qualidade, aquele grupo de alunos que não são super gênios, que não são gênios, mas que estão acima da média. E essas pessoas que estão mais ou menos acima da média são essas pessoas que você menciona, que são pessoas que trabalham honestamente, que são pessoas que procuram ter uma mente casta, não é? São pessoas que têm compaixão pelos demais, que se preocupam em fazer as coisas de uma maneira que seja produtivo para os demais, são aquelas pessoas honestas, aquelas pessoas com uma moralidade assim, agradável para os demais, pessoas gentis, pessoas amorosas, enfim, pessoas boas. Então essas pessoas que você menciona, que são as pessoas boas, pessoas respeitáveis e apreciáveis, essas pessoas, elas não estão na categoria dos supergênios, porque de repente elas são pessoas boas, respeitáveis, mas elas não estão muito ligadas, não é, ao trabalho filantrópico, ao trabalho humanitário em relação aos demais. Elas simplesmente querem ter uma vida tranquila, elas não querem prejudicar ninguém, mas também elas não estão predispostas a dedicarem-se à humanidade, a sacrificarem-se pela humanidade. Elas querem simplesmente ter a sua família, né? Elas querem educar os seus filhos de forma adequada, elas querem trabalhar honestamente, ganhar honestamente o dinheiro do dia a dia e ter uma vida saudável, feliz com os amigos e a família. Essa qualidade, ou esse grupo de pessoas, é a esmagadora maioria da humanidade. Então, assim, a grande parte, o contingente da população humana se encontra nesse grupo, que são pessoas que querem as coisas honestamente, mas não necessariamente querem serem mártires da humanidade. Não estão na categoria de gênios ou supergênios. São pessoas comuns, normais, porém pessoas boas. Essas pessoas, evidentemente que elas estão em processo de evolução e elas serão avaliadas, ou a verificação da evolução delas se dá em função exatamente de como que elas interagem com os demais, como que elas impactam positivamente a humanidade ao redor, na medida em que elas vão vivendo as suas vidas honestamente. E essas daí progridem, sim. Elas evoluem, não é? Elas passam para fases posteriores, para fases superiores, não é? Exatamente como alunos que querem entrar na faculdade, mas talvez não queiram entrar na condição de super gênios. Talvez eles não estejam almejando uma super faculdade, uma Harvard, uma Oxford, uma Cambridge. Talvez eles não queiram uma coisa tão assim disputada. Talvez eles queiram simplesmente ir para uma faculdade, fazer um curso, enfim. E aí não, o nível de exigência para elas não é tão alto, entendeu? E nesse sentido elas podem ser aceitas sim. O processo da evolução se dá em todas as fases, porque, por exemplo, se a universidade só aceitasse gênios, as universidades seriam praticamente vazias, para falar a verdade, né? Por isso, as universidades aceitam alunos de média acima. E, da mesma forma, se o Senhor Supremo, né, na sua inteligência proativa, aceitasse a evolução apenas a partir dos gênios espirituais, realmente nós seria uma espécie de... seria realmente um seletismo difícil de ser alcançado, porque não é natural ser um mártir espiritual, isso não é natural, isso é anormal, isso é genial. O normal é ser normal e essas pessoas normais ficariam de fora. Então, se o normal é ser normal, e isso já é um princípio criativo do próprio Senhor Supremo, excluir os normais da evolução espiritual seria anormal, seria cruel, não seria adequado, não seria aplicável para uma pessoa cuja compaixão é justamente a sua característica principal, né, dessa pessoa Deus. Então, as pessoas estão todas evoluindo, porém aqueles que são gênios evidentemente merecem uma consideração diferenciada justamente porque se dedicam mais, né? Aqueles que se dedicam mais, de fato, merecem um pouco mais de retorno em relação àqueles que se dedicam menos, porque o caminho do progresso espiritual é proporcional à qualidade da rendição, não é?
E essa é a condição da evolução, de acordo com o próprio Krishna no Bhagavad Gita, quando ele diz que, aqui o verso, o capítulo 4, né, por coincidência eu estou exatamente aqui no capítulo 4, o verso é 11. Eu vou abrir aqui o verso 11, ele menciona justamente esse ponto aí. Olha só, ele diz aqui que Jayataman prapadyante tam sataiva bhajanti aham bhajami aham mama vartmanuvartante manusya parta sarvasaha. A todos eles, na medida em que se rendem a mim, eu recompenso proporcionalmente. Todos os homens seguem o meu caminho em todos os aspectos, ó filho de Prita. Então, eu acho que eu vou finalizar esse vídeo com essa fala de Krishna e vou dar sequência no próximo para a gente poder ter essas... Porque assim, as pessoas elas estão pedindo, né, que os vídeos sejam mais curtos, talvez porque elas não consigam acompanhar raciocínio um raciocínio longo. Então, eu vou tentar aqui encurtar ou compartimentalizar pelo menos os raciocínios. Eu não vou deixar de falar o que eu tenho que falar, né? Eu não vou assim me adaptar à dificuldade que as pessoas têm de acompanhar os raciocínios. A minha missão é falar o conhecimento. Aqueles que desejam, o problema da questão de tempo não será problema, né? Eu particularmente, eu assisto palestras de 2 horas, de 3 horas, só que o que eu faço? Eu não paro a minha vida para sentar e assistir uma palestra. Eu continuo fazendo tudo o que eu estou fazendo. Eu vou cozinhar, eu vou até o banco, eu varro a minha casa, eu lavo a minha roupa, eu cuido do meu jardim, eu faço tudo o que eu tenho que fazer, ao mesmo tempo eu vou ouvindo, eu optimizo o meu tempo, né? E para mim, uma palestra de 2 horas, enfim, entra no pacote das minhas atividades que eu já tenho. Agora, se eu tenho que realmente parar para sentar e assistir uma palestra de 2 horas, possivelmente eu vou assistir essa palestra no Natal, ou então na Páscoa, ou então no coronavírus, né, na quarentena, que é o tempo que vai ter disponível para isso daí. É lógico que a gente tem que optimizar. Vai trocar a fralda do bebê, enfim, vai trocar a lâmpada, vai até o supermercado fazer as compras. Quanto tempo nós gastamos no supermercado fazendo compras? Nós gastamos 3, 4 horas, 2, 3 horas saindo para fazer compras, às vezes, não é? Ou então, enfim, esperando na fila do banco. Deve-se optimizar o tempo. Coloca o fonezinho de ouvido e caminhando e cantando e seguindo a canção, né? Bem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Mas eu vou assim, para quem sabe aí, talvez facilitar, não é, acompanhar os raciocínios, eu vou compartimentalizar. É um truque, na verdade, porque eu vou continuar falando a mesma coisa, o tempo vai ser o mesmo, só que vai ser dividido, vai dar aquela sensação de que é só um pouquinho, então eu consigo. Mas vai ser a mesma coisa, só que eu vou compartimentalizar. Eu estou sendo franco com você, tá? Estou sendo sincero, porque eu estou recebendo muitas, né, as pessoas falam, poderia ser mais curta, foi ótimo o que você falou, mas poderia ser mais curto. Quer dizer, assim, eu fico pensando o que leva a pessoa a chegar a essa conclusão de que poderia ser mais curto. É justamente o fato de que ela talvez se cansou no meio do caminho, né? Por que ela se cansou no meio do caminho? Porque de repente ela teve que parar o que ela estava fazendo para ficar me ouvindo. E ficou parecendo que eu estou roubando o tempo dela ou interferindo na vida prática dela. E eu não quero isso, eu não quero ser essa pessoa, sinceramente falando. Você não precisa olhar para a tela, você não precisa me ver de forma alguma, basta ouvir o conhecimento. E ouvir, você pode ouvir 24 horas por dia, porque nós vivemos, né? Nós fazemos coisas, nós fazemos atividades. Agora mesmo, nós estamos reformando, pintando, né, o nosso espaço aqui, e nós passamos o dia inteiro praticamente pintando. Então, se a gente for parar para ouvir uma palestra, a gente não pinta, né? A gente não faz nada. Então, o que nós fazemos? Ouvimos, tá? Então, eu peço que vocês assim, simplesmente ouçam, não precisa necessariamente ouvir. E aí, o nível de tolerância, não é?
e prazer ao ouvir. Inclusive, uma dos termômetros, das formas de medir o quanto você está progredindo espiritualmente é pela a ansiedade, Laulian, chama-se Laulian, o desejo de ouvir. O conhecimento começa com Shravana, Kirtana. Shravana significa ouvir, Kirtana significa falar. Então, tudo começa com ouvir. Você já reparou que quando você está dormindo, o único sentido que permanece atento é a audição? Faz um barulhinho lá fora, você acorda aqui, é o sentinela, é o que te dá segurança. Então, esse sentido da audição, ele deve ser utilizado para ouvir os temas espirituais. E um dos termômetros para identificar aquela pessoa que está progredindo espiritualmente é o fato de ela sentir prazer em ouvir os temas espirituais. Na medida em que ela sente prazer em ouvir os temas espirituais, significa que ela está ficando saudável espiritualmente, né? E isso é característico daqueles que estão entendendo a sabedoria e o objetivo da existência. Outro ponto que eu gostaria de colocar aqui é que realmente, né, esse conhecimento ele não é para todo mundo de fato, né? Então, a minha preocupação não é agradar o grande público. O conhecimento vai estar disponível para todos, evidentemente, mas a minha preocupação é com aqueles que desejam de fato aprender e que por isso mesmo estão dispostos, né, e sentem prazer em ouvir, em interagir, em aprender, em investigar, em instigar, né, a busca do conhecimento. Então, para essas pessoas, o fato de uma palestra ter 1 hora, porque normalmente minhas palestras não chegam a 2, não tem nenhuma palestra com 2 horas. O máximo é 1h20, eu vi pelos vídeos, no máximo é 1h20, 40, 50 minutos. Então, eu tenho recebido pedidos para que as minhas aulas sejam mais curtas. Eu fico pensando que realmente se eu devo me adaptar a essa colocação. Eu acho que, sinceramente, não. Eu preciso falar uma coisa importante, eu estou transmitindo um conhecimento importante, esse conhecimento não é meu. Esse conhecimento é um conhecimento que é uma sabedoria milenar, é uma sabedoria védica antiga, e eu acho que a prioridade é aprender os conhecimentos. Porque se nós não usarmos o nosso tempo para ouvir os conhecimentos espirituais, o que nós vamos ouvir? Nós vamos ouvir os conhecimentos da ilusão. Se a gente não ocupar a nossa mente em temas transcendentais, a mente vai se ocupar em temas materiais ou em temas inferiores. E o treinamento é a mente se ocupar 24 horas pensando nos temas transcendentais, se tornar hiperfocados no objetivo da evolução espiritual. Aqueles jogadores, aqueles buscadores que não entendem a necessidade de estarem constantemente ocupados no programa do processo da evolução, eles assim estão ainda em fase de maturação, né, de evolução. Mas eu vou assim não completamente, né, aderir à ideia de que os vídeos devem ser curtos, porque na verdade eu não estou fazendo vídeos para assim, enfim, para me tornar popular, né, no YouTube, para que as pessoas, todo mundo venham e dê likes. Não é exatamente isso daí, tá? A minha ideia não é isso daí. A minha ideia é compartilhar conhecimento com buscadores, não apenas sinceros, porque sinceros não é suficiente. Buscadores sérios, né? Buscadores sinceros, aquelas pessoas sinceras vão entender esse conhecimento como conhecimento, como vários outros conhecimentos, entendeu? Então elas vão entender o conhecimento védico como igual àquele conhecimento, vai ser assim, tipo, vai nivelar no mesmo nível, vai colocar na prateleira como se fosse a mesma coisa que todos os conhecimentos. Isso é imprático, porque na verdade o conhecimento védico é uma prioridade para buscadores elevados. Não é uma coisa comum que fica na prateleira igual aos outros conhecimentos. Então, normalmente as pessoas sinceras olham uma palestra ou assistem uma coisa e falam: ai, que lindo, que maravilhoso, dá um likezinho, é encantador, e aí vai para outra coisa como se fosse tudo igual, e ela não entende exatamente o que nós estamos tentando falar. Então, esse público é um público que a gente tem carinho, que a gente tem respeito e tal, que nós agradecemos, né, as palavras de incentivo e tudo, mas realmente não é o foco
né? O foco é buscadores radicais, interessados, desejosos de aprender e que interajam comigo, não apenas que consumam o conhecimento, que interajam, façam perguntas, façam questionamentos, façam colocações relacionados com o tema, procurando realmente aprofundar assim, a questão do conhecimento e, de fato, evoluir espiritualmente em grupo. Então esse é o objetivo, tá, pessoal? Desculpe aí o desabafo, a minha intenção não é ofender ninguém, de forma alguma, mas eu realmente eu estou assim querendo me dedicar a pessoas que se dedicam tanto quanto eu me dedico a elas, né? Eu gostaria de ver pessoas que se dedicam à evolução delas mesmas, tanto quanto eu estou preocupado com a evolução delas, para que a coisa não seja um monólogo, para que seja um diálogo, né? Um diálogo de busca de conhecimento e de elevação a partir dos conhecimentos védicos, que não é uma coisa comum, eu volto a dizer. Os conhecimentos védicos é uma prioridade em relação aos conhecimentos humanos. Eles não são conhecimentos semelhantes aos outros conhecimentos. Esse conhecimento védico é a última palavra em termos de evolução de conhecimento. Eles dão total condição para que o buscador alcance a liberação do ciclo de samsara. Tá? E essa é a prioridade, esse é o meu foco, essa é a minha missão, esse é o meu desejo, e eu espero que assim, aqueles que forem afortunados, não é, e tenham boa vontade o suficiente para dedicarem-se, sacrificarem a inteligência na busca desse conhecimento e que sejam tolerantes, não é, para me ouvir, para continuar me ouvindo. Isso é justamente a reciprocidade que eu estou esperando e é a reciprocidade que eu estou buscando, tá? E nós vamos continuar fazendo então as gravações. Eu vou tentar, não é, sinceramente, dar uma diminuidinha aí e colocar vídeos de 40 a 50 minutos, menos de uma hora, né? Mas se passar, eu vou publicar assim mesmo, tá bom? E eu espero que vocês me perdoem por isso. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me e protege-me. Hare Krishna.